Paz, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto poderoso: rompendo através da oração. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 17, conta a história que Davi estava sendo perseguido pelos filisteus. No capítulo 5, versículo 17, já começa dizendo assim: ouvindo os filisteus que Davi tinha sido ungido a rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu entregarás na minha mão? Então o Senhor respondeu a Davi: vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e o derrotou, e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como se rompem barreiras de águas. É incrível a perseguição. Quando você está prestes a romper um estado espiritual ou romper uma localidade onde o Senhor te colocou, e ali há principados, há governantes do mundo espiritual maligno, e naquele lugar tem uma oposição contrária para que você não rompa, para que você não vença. A Bíblia diz que quando eles ouviram que Davi foi ungido a rei, eles começaram a perseguir Davi. Todas as vezes que você está rompendo em algo que o Senhor te colocou, quando você recebe uma unção nova, espiritual, quando você recebe um dom, quando Deus te dá um trabalho na tua igreja, aqueles espíritos virão com força para te paralisar, mas você vai romper através da oração. Qual que foi a posição, o posicionamento de Davi mediante a essa perseguição? A Bíblia diz que Davi orou e foi perguntar a Deus: eu vou até os filisteus, o Senhor vai me entregá-los nas minhas mãos, entregá-los nas minhas mãos? Então o Senhor falou para ele: certamente te entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi certo de que a vitória já era dele. Por que Davi foi certo de que a vitória era dele? Porque Davi foi para a oração. Então muitas vezes nós vamos sentir uma guerra e um ataque espiritual na nossa vida de oração. Os demônios não querem que você rompa na sua vida de oração. Eu lembro que quando nós viemos para esse bairro que nós está localizada a nossa igreja, ele fica em um dos bairros mais pobres da cidade, e o Senhor nos ordenou para vir para cá. E esse bairro, do lado da igreja, havia um prédio que estava abandonado, e esse prédio ficava cheio de usuários de droga. A rua não tinha iluminação. Na esquina havia terrenos baldios e era um lugar que parecia que era abandonado. Se você olhasse pelos olhos espirituais, você entenderia que tinha um principado, uma potestade que enegrecia o lugar. Então nós, como igreja, nos unimos um dia e começamos a orar o bairro todo, as ruas. Nós começamos a declarar que esse bairro era do Senhor. Nós começamos a declarar que o espírito de miséria, de drogadição, de vício, de prostituição iria sair deste lugar. Em pontos específicos nós ungimos, oramos, declaramos a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que aonde pisarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor nos dará a terra como herança. Então nós começamos a orar naquele lugar, oramos nas ruas atrás da igreja, para frente da igreja, na avenida aqui. Aí, inclusive na esquina, uma moça manifestou demônios, nós oramos por ela e ela foi embora para casa. E aí nós começamos a ver no outro dia, isso nós fizemos, acredito que em uma sexta-feira, quando foi na segunda-feira, a esquina, que era uma esquina abandonada, começou a passar uma máquina. Na segunda-feira, o trator estava derrubando as cabanas dos usuários de drogas.
O prédio que era invadido por usuários de droga foi limpo, eles saíram. A esquina tem uma academia. O bairro a esquina onde era abandonada, um terreno baldio, agora virou um lugar onde tem várias lojas, vários comércios. O Senhor foi enviando para esse bairro comércios nobres que não tinha antes. Nós rompemos através da oração. Então você precisa entender que quando você ora, a sua oração tem poder de trazer o sobrenatural para a terra. Eu não sei o que tem te impedido, qual que é o espírito que você precisa romper. Talvez é o espírito de morte, de enfermidade, o espírito de vício no meio da tua família, de pobreza. Eu não sei qual é o espírito que tem te atrapalhado, que tem te segurado, mas eu declaro em nome de Jesus, o Senhor vai te dar graça, vai te dar autoridade para que você rompa esse principado que tem lutado contra a tua vida. O nome do lugar onde Davi derrotou os inimigos é chamado de Baal Perazim. Baal significa Senhor. Perazim significa romper. Davi rompeu aquele Senhor, Davi rompeu aquele espírito que estava naquele lugar. O Senhor, a Bíblia diz que no versículo 20, Davi diz, o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como se rompe águas. Você entende que muitas coisas parecem tão difícil para você, mas quando você entra na oração, o Senhor vai fazer aquilo se tornar fácil. Deus vai romper com você. Deus falou com Davi através da oração. Então, como que nós conseguimos? Muitas vezes nós não levamos a sério a vida de oração e de intercessão. Jesus, ele veio para ser um intercessor. E ele continua no céu, intercedendo por mim, por você, pela tua casa. Mas a Bíblia diz que ele quer que nós façamos o mesmo que ele fez. Ele orou, ele intercedeu e ele continua fazendo. Então nós precisamos renovar a nossa vida de oração. Em Crônicas, nós vemos Deus falando com Davi da mesma forma que falou lá em 1 Samuel. O povo perseguia Davi por conta da unção. Você não entende porque muitas vezes você tem sido perseguido. Você entende que um homem e uma mulher de Deus, quando ele começa a trabalhar com libertação, quando ele é um homem de oração, uma mulher de oração, os adversários vão tentar te destruir de todas as formas, contra a tua reputação, contra a tua vida de oração, contra o teu casamento, contra a tua família. Mas quando você se levanta, o Senhor te entrega esses inimigos nas suas mãos. Eu quero te encorajar hoje a ter uma vida de oração ativa. Eu quero te encorajar hoje que você ore com autoridade no mundo espiritual. Eu achei lindo em Crônicas, porque Deus deu uma ordem para Davi. Olha só como é importante a vida de oração, porque o Senhor vai te dar estratégia para destruir os seus inimigos. Primeiro, Crônicas 14, versículo 13, Deus dá uma ordem para Davi na parte B do versículo. Ele diz assim, Deus diz para Davi, não vá atrás deles, mas rodeie por detrás e os ataque por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha, olha que poderoso isso, pelas copas das amoreiras, saia para a batalha, porque Deus saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. E eu fico arrepiada com essa palavra, porque Deus deu uma estratégia através da oração, uma resposta para Davi, olha, não vá atrás deles, mas os rodeie. E fique parado. Quando você ouvir um barulho de marcha, é Deus marchando na tua guerra. Aí você vai para a guerra, porque Deus já foi adiante de você. Entenda que quando você se levanta através da vida de oração, você não está sozinho. Muitas vezes a gente fala, Senhor, eu estou numa guerra, eu sinto que ninguém está me ajudando, eu não estou rompendo, mas o Senhor está dizendo, olha, não faça nada, só espera o barulho da marcha. O Senhor vai enviar anjos de guerra, vai enviar anjos com espadas poderosas para lutar a tua guerra, seja no teu bairro, na tua igreja, seja no teu ministério, aonde você estiver enfrentando
enfrentando uma guerra, onde você estiver enfrentando uma oposição do inferno, o Senhor vai enviar anjos. Na realidade, havia amoreiras, e o Senhor enviava um vento nas amoreiras, e esse vento era como um barulho de marcha. Mas como nós somos pentecostais, como nós acreditamos no poder de Deus, eu acredito que o Senhor enviou anjos naquela noite, naquele lugar, e o Senhor fez com que aqueles inimigos fossem derrotados, porque Deus disse: eu vou adiante de você. Nós temos uma promessa que o Senhor diz: eu vou adiante de vós. Então eu quero te encorajar para que você tenha uma vida espiritual ativa, para que você tenha uma vida de intercessão profética. Deus, eu não tenho forças. Deus, eu não consigo. Tá muito difícil essa guerra, essa luta, mas eu estou aqui na tua presença e eu sei que por esta causa o Senhor vai se levantar, e eu tenho certeza que o Senhor vai enviar anjos aqui. Eu sempre conto esse testemunho, que o meu filho Tiago estava desviado e ele saía para um baile e era longe, na Zona Norte, e nós moramos aqui em Atibaia, interior de São Paulo, e eu começava a orar na madrugada. Eu falava: Deus, envia um anjo e traga meu filho para casa. Eu não sei onde ele está. Ele ia com o carro, bebia, e eu falava: Deus, traga ele. Quando eu levantava da oração, o meu filho abria o portão, abria a porta, entrava em casa. Então eu não sei qual que é a barreira que você precisa romper, mas a tua oração vai romper barreiras, vai destruir inimigos. Tem mulheres que estão com problema com o esposo, tá com problema com o filho, tá com problemas aí, e o teu adversário vai fazer de tudo para que você não tenha uma intercessão profética, para que você não rompa através da oração. Vai levantar adversários com palavras para te diminuir, te entristecer, te desencorajar. Mas quando você entra no quarto de oração, Mateus capítulo 6, versículo 6, Deus está falando sobre o quarto de oração. Quando você entra, muitas vezes você não tem tempo de estar no quarto, mas entra no teu carro, tá lavando louça, tá orando, tá fazendo teu trabalho, tá orando. O Senhor está rompendo com você através da tua intercessão profética. A tua oração rompe barreiras, a tua oração destrói inimigos. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem que Deus te responda. Porque eu sei que é um Deus no céu que te respalda em tudo que você precisar, mas você precisa ter uma vida de oração. Quando você ora por alguém, você é uma intercessora, você é um intercessor. Quando você está orando, o Senhor está movendo. Davi perguntou: Deus, eu devo atacar os filisteus? Tu os entregará nas minhas mãos? E Deus prontamente respondeu: vá, porque eu vos entregarei. Então o Senhor entregou aqueles inimigos, porque Davi, antes de entrar numa guerra, ele entrou na oração. Eu quero declarar sobre você que Deus está levantando intercessores proféticos, que Deus está levantando pessoas que orem, que jejuem, que clamem. Talvez você tenha uma amiga aí que está com um problema no casamento. Em vez de você sentar com ela, falar mal do marido dela, você vai ser uma intercessora profética e você vai dizer: Deus vai entrar nesse casamento, Deus vai transformar esse homem, Deus vai fazer. Porque o nosso erro é que nós queremos aconselhar conforme a nossa mentalidade e o nosso coração. Davi talvez não tinha tantos soldados como os filisteus. Haviam 5 cidades que queriam destruir Davi. Davi orou e o Senhor deu uma ordem para ele. E eu ouço pelos ouvidos espirituais, eu consigo ver e enxergar pelos olhos da fé o exército espiritual que Deus enviou naquele dia para que Davi vencesse aquela guerra. O Senhor vai te dar estratégia. Amém? Eu quero orar por você, porque eu sei que há uma guerra no mundo espiritual, para que você não tenha uma vida de oração ativa, para que você não ore por alguém, para que você desista de orar. Mas eu quero orar e eu tenho certeza que Deus vai te alcançar aonde você está, e Ele vai te levantar como um intercessor e uma intercessora profética. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez na vida de Davi, Pai,
que o Senhor fez com que ele destruísse os filisteus. O Senhor enviou anjos, o Senhor enviou um barulho de marcha, o Senhor confundiu os inimigos de Davi. Eu sei que o Senhor vai fazer na vida de homens e mulheres que estão ouvindo esse vídeo, Pai. Pai, em nome de Jesus, se estiver alguém ouvindo esta oração e estiver entristecido, paralisado, com a vida de oração anêmica, eu declaro em nome de Jesus que a força do céu está chegando em lares agora, que homens e mulheres vão se levantar contra o espírito de miséria, contra o espírito de prostituição, contra o espírito de vício, contra o espírito de calúnia. Todos os demônios que têm se levantado não resistirão à oração profética. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nós iremos romper através da oração. Pai, visite bairros, visite igrejas, visite ministérios, visite famílias que através da oração serão transformadas. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra não falha, ela é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes. Eu declaro em nome de Jesus que mulheres, homens, jovens se levantarão como intercessores proféticos nesse momento, que o Brasil precisa de intercessores proféticos contra uma vida de prostituição, contra uma igreja, Senhor, que está, Senhor amado, atravessando pecados, engano, roubo, prostituição. Homens e mulheres têm se vendido neste tempo, mas eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está levantando intercessores proféticos agora, em nome de Jesus. Aonde chegar a minha voz, a minha imagem, homens e mulheres se levantarão através da oração. Famílias, bairros, igrejas, ministérios serão transformados através da oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você vai romper através da oração. Deus vai te levantar como intercessor profético. Antes de você tomar qualquer atitude, ore ao Senhor e Deus vai te responder. Deus te abençoe.